Olá, boa noite. Uma satisfação muito grande estar aqui. Eu sou Rita Pribe, coordenadora do Departamento de Psicologia da MIB, e junto com Helena Stein, colega de departamento, vamos então iniciar esse nosso webinar de hoje. Com muita satisfação receber a doutora Laila Gomes, nossa colega de Minas Gerais, que vai trazer para nós, sob o título Achar Palavra, Intervenção em Situações de Emergência e Desastres, um pouco dessas trajetórias, né, dela nessa jornada aí, então, que tem toda a trajetória atravessada por ser doutora em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. A Laila atua como psicóloga na Universidade Federal de Uberlândia desde 2012, é diretora da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar desde 2022, membro do Laboratório de Psicanálise, Saúde e Instituição, LabPsi USP, e do Laço Analítico, Escola de Psicanálise. Tem experiência em situações de urgência, emergência e desastres e participou da clínica de cuidado e intervenção pós-desastre com ribeirinhos atingidos por Belo Monte. Coordenou o projeto Achar Palavra durante a pandemia Covid-19. E tem, então, esse papel tão importante, né, Laila? Queria te agradecer e falar, né, da nossa satisfação, da Helena também, né, Helena, que é psicóloga do Copador, no Rio de Janeiro. Nós vamos então fazer essa moderação, mas queremos, né, te dar as boas-vindas e falar da satisfação de te ouvir. Né? É muito importante te ter aqui conosco para falar sobre a tua experiência que é tão vasta, numa temática tão delicada e tão cara para nós, que é a intervenção em desastres, né? Eu entendo que o título, né, Achar Palavra, né, que também nos remete a todo um trabalho realizado por ocasião da Covid, nos traz essa memória, né, de como nós podemos também nos fortalecer enquanto colegas e pessoas que trabalhamos, né, em hospitais e muito diretamente com pessoas afetadas, e o quanto isso é importante, né, para que nós possamos também entender um pouco melhor esses processos, como eles se dão. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço. Não sei se a Helena vai falar antes, não. Ah, então, quero primeiro agradecer o convite da Fernanda Saboia, né, a presença, né, e o acolhimento de vocês hoje nessa mesa. É uma grande responsabilidade, né, fazer parte de um evento da MIB e de poder representar de alguma forma essa temática que é tão atual, né, que é tão pungente e ainda muito em construção. Né? Acho que esse talvez seja o ponto de partida. E com certeza o Achar Palavra, por isso que vem como título, né? Acho que foi um momento onde eu pude construir aí alguns referenciais e elaborar algumas questões da prática, né, a nível teórico e técnico. Eu vou compartilhar uma tela para me organizar aqui, e acho que a gente pode começar, né? Já está todo mundo, já está autorizado a começar, mas é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Deixa eu só. Bom, achar a palavra na intervenção em emergências e desastres é também o título da minha tese, né, de doutorado, que eu realizei e terminei no ano passado na Universidade de São Paulo, com orientação da professora Maria Lívia, e que foi aí um trabalho de, como eu disse agora, né, de construção e de elaboração teórica, né, de várias coisas que eu vivenciei na prática, inclusive o próprio projeto Achar a Palavra. Né? Eu venho de uma história da terapia intensiva, né? Eu trabalhei durante 6 anos numa unidade de terapia intensiva, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde me formei e onde trabalho, né? É, e, a princípio, eu comecei por aí, né, na atuação, então, em contextos de urgência e emergência. E o ponto de partida da minha pesquisa, e que me ajudou muito a pensar como é que a gente intervém também nas situações de desastres, foi pensar que contexto é esse da urgência e emergência, né? É, eu consegui, né, resumir a complexidade do trabalho, né, que a gente faz na urgência e emergência em torno de dois elementos fundamentais,
né? Que eu quis trazer aí o quadrinho do Protocolo de Manchester, porque ele ilustra bem, né? Não é exatamente isso que acontece, né? Em todos os contextos da experiência, principalmente na UTI, a gente tem algumas diferenças, mas ele ilustra bem a complexidade desses dois elementos em jogo, né? Que é a questão do tempo, o tempo para intervenção, o tempo da intervenção de vários profissionais, né? Em relação ao risco de vida enquanto um elemento presente. Não necessariamente, né? A gente está lidando diretamente com pacientes em risco de vida o tempo todo, né? Mas paira, né, o tempo todo a questão do risco de vida enquanto a questão da gravidade, né, da complexidade dos casos que a gente está lidando. E aí, bom, o desafio é como transpor o que da experiência, né, intra-hospitalar, da urgência e emergência, nos é útil para uma experiência de desastre, né? E como transpor esse conhecimento para a experiência de desastre, sabendo de algumas diferenças que também são fundamentais. Bom, que diferenças que eu elenco como principais, né, em relação às urgências de emergência no contexto hospitalar e o desastre? No desastre, a gente tem muito mais em evidência a questão de múltiplas perdas em jogo, né? Então, não necessariamente a gente tem um risco de vida, mas em geral isso está posto também, né? Há um risco ali a depender do que for feito em termos de segurança, em termos de cuidado. As pessoas podem estar expostas a um risco de vida ou já terem passado por perdas de vidas humanas, mas há necessariamente múltiplas perdas em curso, né? A ausência do contato, a morte de pessoas da rede socioafetiva, as residências, né, estão afetadas de alguma forma ou podem até inclusive ser perdidas, as estruturas comunitárias estão abaladas, né? Inclusive aí escolas, igrejas, espaços de lazer, tudo aquilo que de alguma maneira dá um contorno na rotina, no trabalho, nos meios de subsistência, acabam sendo afetados num desastre. Isso não necessariamente a gente tem presente nas urgências e emergências hospitalares, né? Muitas vezes, num sentido, né, em uma certa dimensão, a gente até tem afetados vários desses elementos também, né, na urgência e emergência no hospital, mas no desastre necessariamente, e isso de uma maneira coletiva, né, um impacto de uma coletividade, não só de uma família ou de um indivíduo. Eu quis trazer o conceito também de catástrofe, pensando na catástrofe atual que a gente está, né, infelizmente, aí acompanhando, e inclusive eu estou fazendo parte de uma equipe, né, de resposta lá no Rio Grande do Sul, né. A catástrofe, ela tem um elemento ainda mais crítico que o desastre, que é uma desarticulação a nível de infraestrutura, né? É quando um desastre afeta a capacidade né, dos itens básicos da infraestrutura de uma comunidade, de um território, né? Então, como a gente teve ali, né, e tem ainda um curso em algumas cidades, em algumas regiões, em alguns bairros, afetação em transporte, eletricidade, água, comunicação, serviços básicos, né, que necessariamente, direto ou indiretamente, afetam também a possibilidade da comunidade, né, e dos indivíduos de retomar uma estabilidade, né, e a sua rotina, né, a sua organização pré-evento, pré-acontecimento crítico, né? Então, acho que se a gente fosse elencar em termos de níveis de complexidade, a gente poderia pensar, né, as emergências cotidianas, né, entre hospitalares, o desastre e a catástrofe, pensando mais nesse impacto coletivo, né, e nessa desarticulação dos recursos em geral. Bom, a pandemia foi um tipo, né, de catástrofe, de desastre que teve algumas particularidades, né, importantes, porque atingiu um grande coletivo, né, atingiu, na verdade, mundialmente a população, desarticulou várias redes, né, básicas de infraestrutura, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Teve uma centralidade, uma afetação muito mais direta relacionada mesmo aos estabelecimentos, nas instituições de saúde, né, no primeiro nível, e a questão do isolamento social como um recurso ali de enfrentamento
que desarticulou algumas redes de enfrentamento que a população tinha, e é o cotidiano, né, a vida cotidiana. Na época, né, bem no início da pandemia, eu estava no segundo ano, no começo do segundo ano do doutorado, me ocorreu muito precocemente é, como é que nós, psicólogos hospitalares, né, iríamos fazer em relação ao fato de que, para o enfrentamento da pandemia Covid-19, um dos nossos principais recursos, que era a presença, né, a presença física, tanto do psicólogo hospitalar, né, no contato com a família, com o paciente, com a equipe, quanto da própria família, né, com os familiares, os visitantes, a rede de suporte das famílias estaria restrita, né, estaria alterada. Então, essa questão não era uma questão só minha, né? E a gente conseguiu construir um projeto, inicialmente idealizado por mim, mas muito apoiado pelo laboratório que eu fazia parte, pela minha orientadora, por colegas do laboratório que coordenaram o projeto junto comigo, e também pela Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, né? Que fez com que essas questões que eram minhas e nossas no laboratório, de ex-residentes, ex-estagiários, de pessoas que eu tinha contato, é, pudesse ser compartilhada, né? Essas questões em curso foram abertas, né, em um espaço de encontro para o país todo, né? E a gente teve um alcance aí nacional desse projeto durante todo o período da pandemia, mas principalmente de março de 2020 a julho de 2021, é o período mais crítico da pandemia, alcançando mais ou menos 1.800 psicólogos hospitalares que estavam atuando em todo o território nacional, né? Eu sempre brinco que a gente teve quase o país todo, né? Eu só não posso falar todos os estados porque a gente não teve ninguém do Amapá. E aí eu sempre brinco isso no congresso, até algumas pessoas vieram, oi, eu sou do Amapá. Eu falo, onde vocês estavam, né? Que não chegaram no projeto. Mas a gente teve todas as regiões representadas, e isso foi muito importante durante o desenvolvimento do projeto, porque a gente pôde ali escutar as especificidades, né, das questões culturais, das questões de cada instituição, né, a depender do tamanho, da estrutura, da história da instituição, do serviço de psicologia de cada instituição, e também aquilo que havia de muito comum a todas essas, né, mesmo dentro de todas essas diferenças de um país como um todo, foi muito, né, importante, né, e acolhedor para o grupo como um todo perceber aquilo que havia de comum, né? E foi ao identificar elementos comuns e a saber trabalhar com as diferenças, que esse grupo se ajudou e criou um espaço totalmente solidário de construção técnica, construção científica, e que teve ressonâncias aí muito importantes na clínica, né, durante o curso da pandemia, no atendimento às famílias e aos pacientes, né? Eu hoje consigo dizer com bastante tranquilidade, porque tive muitos retornos de vários psicólogos que participaram do projeto, mesmo durante ali as etapas em que eles puderam apresentar o que estava sendo desenvolvido nos seus hospitais, né, o que eles foram podendo construir a partir das questões que foram surgindo, né, na pandemia, quanto o projeto possibilitou um cuidado muito mais humanizado na ponta, né, a possibilidade de estabelecimento das visitas virtuais, né, a manutenção ali de um espaço de cuidado com as famílias, mesmo quando não era possível a presença física, né? E uma série de projetos lindos que foram desenvolvidos durante, né, ao longo de todo o país. Bom, o que eu pude concluir do Achar Palavra, especificamente, mas eu vou falar um pouco para além dele hoje, que eu acho que é importante e transcender, né, e um pouco além do Achar Palavra hoje, mas aquele projeto claramente teve uma função técnica, uma função científica e uma função clínica, na maneira como ele foi estruturado. E eu só, né, pude formular isso depois de escrever a tese, porque, embora houvesse um planejamento, uma coordenação, né, e muito rigor ali durante toda a condução do projeto, muita coisa foi feita em ato, né, e foi na medida que eu fui escrevendo, pesquisando, que eu fui entendendo retroativamente alguns elementos que foram fundamentais nesse projeto e que hoje, depois de defender a tese,
a gente consegue sustentar o achar palavra como uma espécie de método, né? Um método que pode ser replicado, que pode ser utilizado em outras situações de desastres, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que que eu concentrei, né, esse método, achar palavra, né, em 6 eixos que eu considero fundamentais e que são fundamentais também nas emergências, nas urgências e emergências hospitalares, né? E aí a gente vai precisar fazer sempre esse exercício de adequar, né, esses 6 elementos à especificidade daquela emergência ou daquele desastre que eu estou me debruçando naquele momento. Então, sempre vão ter variações que têm a ver com a própria característica, né, daquela emergência e daquele desastre. Mas eu consegui resumir em torno de 6 elementos, né? Primeiro que a gente tem sempre uma amplitude muito grande no cuidado, né? A gente não tem, isso sempre nos perguntam, né? Quem é psicólogo intensivista com certeza já ouviu a pergunta: mas vocês atendem paciente? O paciente não está entubado? O paciente não está sedado? Ah, então é só a família, né? Ah, mas então vocês não fazem nada com a equipe? A gente sempre escuta, né, essas perguntas. E é isso, assim, o cuidado em emergências e desastres é muito amplo, né? Em geral, e aí já ligando esse ponto com a diversidade dos atendidos, a gente tem, né, uma variedade de pessoas que a gente pode atender e é necessário que a gente organize na nossa prática, né, qual o foco que a gente vai dar, mas em geral a gente tem que lidar, né, e fazer um cuidado ampliado a diversos tipos de públicos, né, diversos tipos de pessoas que vão estar ali precisando desse cuidado. Né? E da mesma maneira, a amplitude no sentido não só dessa diversidade do público atendido, mas das técnicas, né, e daquilo que a gente vai poder utilizar em relação à necessidade em cada caso e em cada desastre. Né? Então, a gente pode tanto realizar atendimentos individuais quanto atendimentos familiares, a gente vai utilizar, né, recursos às vezes mais concretos, né? Ou a gente vai poder usar aí a escuta, né? E a presença como um importantíssimo recurso em várias intervenções. Então, o cuidado é realmente muito amplo, o que nos dá, né, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, mas dá também uma amplitude no sentido da flexibilidade, da criatividade, daquilo que a gente pode produzir enquanto cuidado. Né? A gente não fica restrito a um determinado tipo de técnica, né, que supostamente seria mais adequada, né? Necessariamente a gente vai ter que ter criatividade e flexibilidade. Um ponto comum, né, mas que fica mais evidente quando a gente está falando de um território, de uma comunidade, é a questão da coletividade, né, para a possibilidade de elaboração, né, de um evento crítico, de um acontecimento como um desastre, ou mesmo de um adoecimento, né, de uma situação de uma emergência hospitalar, né? Necessariamente nós, enquanto sujeitos humanos, precisamos do coletivo, né, para esse enfrentamento. E aí a gente precisa incluir isso no nosso planejamento do cuidado, que é quem é o coletivo, né, dessa pessoa que eu estou atendendo, ou como é que eu vou poder fazer um cuidado que leve em consideração o coletivo, né? Não, de novo, né, ignorando a singularidade e as individualidades, mas tendo como, né, assim, ponto de partida de que a elaboração, ela necessariamente ela passa, né, pelo coletivo, tanto enquanto grupos, comunidades, grupos que a pessoa pertence, família, quanto a história sociopolítica, né, a dimensão sociopolítica do sofrimento daquele território, daquela família, daquela pessoa. Né? Então, a gente precisa entender de onde vem essa pessoa, qual é a história, qual é a cultura. Isso em desastres fica muito evidente. Assim, né? Cada estado, cada cidade que é atingida, a gente precisa levar em consideração a cultura, né? A regionalidade. Isso no Achar Palavra também a gente veio algumas diferenças interessantes a nível de país, né? Quanto a gente tem, para além dos sotaques, a gente tem diferenças regionais que também são fundamentais para pensar o cuidado, né? Assim como, né, no contexto de UTI, imagino que vocês discutem muito isso, não é à toa que tem um espaço, né, dedicado para discussões da psicologia, né,
enfim, da subjetividade aqui, né, dentro da MIB, que é a dimensão multiprofissional do trabalho, né? A gente está sempre em diálogo, em discussão, né, trabalhando junto com outras profissões, né? É um tipo de trabalho, tanto na emergência quanto nos desastres, que não dá para a gente prescindir do contato com outras profissões, né? Se dentro do hospital fica um pouco mais evidente isso, né, e está um tanto circunscrito, né, nas profissões da saúde, né, mas principalmente, no desastre a gente também tem que lidar com outras profissões, né, que aí nos desafiam um pouco mais, porque são outros vocabulários e outros repertórios que a gente vai ter que compreender, né, e se situar, que são da segurança pública, né, da vigilância, da análise, do planejamento. Estou aprendendo muito nessa nova experiência que eu estou participando agora em relação a isso, porque diariamente a gente tem que ter ali um relatório de como que está o clima, como é que está o dia, a previsão para aquele dia. Então a gente começa até a entender um pouco, sabe, de clima e tempo, é, das questões mesmo de às vezes de epidemiologia, né, de quais são as doenças que estão sendo ali mais investigadas e acompanhadas, muita coisa sobre logística, né, sobre a parte mesmo de planejamento, de infraestrutura, porque, de novo, né, é inevitável, é imprescindível que no nosso trabalho a gente vai estar em contato e a gente vai construir cuidado junto com outros saberes, né? É, eu já falei sobre a diversidade dos atendidos, então eu vou dar um pouco de tempo aqui nesses dois pontos que são um tanto mais específicos, vamos dizer assim, nossos, né? É, as notícias, informações e comunicação, acho que é bastante é, sabido, não gosto muito dessa palavra, mas por nós, pelos psicólogos hospitalares, em especial quem trabalha em UTI, né, quem atua em UTI. O quanto é importante a gente participar, né, do planejamento, da discussão e da humanização dos momentos, né, dos processos de notícia, informação e comunicação. Né? Diariamente a gente trabalha junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, como isso pode ser é, feito da maneira mais adequada, né, mais cuidadosa, mais assertiva, né? Então ele tem vários protocolos que são, né, discutidos com a equipe médica de como dar, né, como comunicar notícias difíceis. A gente vê uma formação já bastante sólida nessa direção. Mas na pandemia, né, e nas situações de desastre, a gente viu que o primeiro elemento que fica abalado e que talvez é um dos mais importantes, assim, que mais influenciam o cuidado, é a comunicação, né? As pessoas ficam, em geral, mais, né, agitadas, mais ansiosas ali, né? Enfim, tem uma série de coisas para se organizar e para se pensar na estrutura do cuidado, e aí a comunicação é a primeira a começar a falhar, né? As pessoas começam a falar mais diretamente, a não ter tanto cuidado com as palavras, a falar pensando que o outro já está entendendo o que está sendo dito, né? As notícias, tanto a nível de mídia, né? É, vem numa avalanche, né? E aí a mídia tem todo um papel de grande importância, né? E quiséramos nós, né? Eu acho que a gente pretende cada vez mais poder influenciar que a mídia seja cuidadosa e faça o seu papel de uma maneira a compor com cuidado, mas infelizmente a gente tem aí uma espetacularização, né, das experiências de desastre, principalmente, onde isso entra como um elemento a ser manejado, a ser cuidado, né, as consequências desse excesso de informações, excesso de exposição, e que podem aí ser uma das questões que podem gerar grandes sofrimentos, né? Então, a gente, de novo, assim como na prática diária, né, do hospital, a gente está atento a esses protocolos, né, a maneira de organizar melhor esses momentos, né, de comunicação, de passagem de informações. Aqui no desastre é uma função também do psicólogo pensar e trabalhar junto, né, na formação de, porque é necessário, não é assim, não é um caminho diminuir a informação na medida certa, ela apazigua, ela tranquiliza, ela orienta,
ela é um recurso muito importante, né? Uma informação em excesso, ela causa ansiedade, ela pode desorganizar, ela pode trazer mais mal-entendidos, né, do que é inevitável numa comunicação. Então, é um ponto bastante central da nossa prática também. E aí, um tanto atrelado a isso, mas que eu trabalho num dos capítulos da tese, e que é algo talvez um tanto mais específico da psicanálise, mas que a psicologia pratica, né, com outros nomes e com, enfim, com uma outra maneira de dizer, é o exame de realidade, né? No Freud a gente tem isso bem estruturado ali, principalmente no texto do Luto e Melancolia, mas em outros textos também, da importância de se ter elementos da realidade que confirmem, né, que façam uma função de reconhecimento em relação àquilo que está acontecendo com aquelas pessoas, né? De uma maneira simplificada, é a possibilidade de visita, de ver, né, de se despedir no caso de um óbito, né, de poder materializar aquela experiência de perda, né? Mas é muito delicado que a gente reduza essa função ao momento só da visita, ou, né, porque senão a gente corre o risco de protocolizar, não sei como fala essa palavra, de fazer disso um protocolo, e aí, bom, toda vez que tem um óbito, tem que fazer uma visita de despedida por causa do exame de realidade. E não é isso, né? Uma visita de despedida, ela também precisa ser pensada, avaliada, com várias, né, itens ali para a gente pensar, para a gente cuidar, porque pode ser um elemento de sofrimento que não é uma indicação, né? Não é isso que garante que aquele acontecimento vá ser reconhecido e legitimado, né, na realidade. Então, só esse cuidado que eu recomendo, mas em geral são importantes momentos de reconhecimento, né, de materialidade daquela realidade, né? Então, às vezes é sim importante, e aí é muito bom se tiver um psicólogo, né, ou alguém que de alguma maneira se familiarize com essa dimensão para pensar de que maneira, né? Por exemplo, nos desastres, de que maneira retornar ao território, né? De que maneira cuidar desse processo de elaboração das perdas materiais que estão sendo vividas ou que foram vividas, né? Como cuidar disso que é necessário, mas que precisa aí de um certo suporte, né? De um manejo algumas vezes. Bom, e aí eu trago a pirâmide do IAS, que essa pirâmide ela foi feita, construída em 2007 por uma série de agências internacionais, é uma referência fundamental para quem quer atuar em emergências e desastres, porque eu acho que ela é um instrumento que resume muito claramente o que é adotado internacionalmente nas ajudas humanitárias em termos de saúde mental e atenção psicossocial. Né? O que a pirâmide conta para a gente, inclusive em dados estatísticos? Né? A base da pirâmide é cerca de 65% a 80% de uma população atingida por um evento, né, de um desastre ou de uma catástrofe, vai ter reações frente a esse evento, mas que vão ser atenuadas e resolvidas ao longo do tempo, se elas tiverem atendidas, né, as necessidades de serviços básicos de segurança e apoio comunitário e, né, apoio ali dentro da sua própria organização comunitária. Né? Por que é importante a gente saber disso? Porque então tem que ter um alto investimento já desde a primeira fase da resposta de um desastre, em reorganizar, em ajudar essa comunidade a se reorganizar coletivamente, a voltar a funcionar aqueles dispositivos que ela já tinha antes, né, do evento acontecer, a nível de necessidades básicas, tanto então saúde, segurança, né, moradia. Por isso que as primeiras, né, estratégias são de abrigamento, né, de prover para as pessoas ali um primeiro acolhimento de conforto, né, de alimentação, de lugar para dormir, né, de subsistências básicas ali,
mas além disso, também poder favorecer que as pessoas estejam próximas da sua família, próximas dos vizinhos, das pessoas que elas já conviviam, né, dos seus grupos religiosos, dos seus grupos sociais, né, do bairro, das atividades que ela já exercia na sua rotina pré-desastre, né? Isso parece um pouco óbvio, mas não é. Em muitas situações de evacuação, de deslocamento de população em função de uma iminência de um desastre, ou mesmo, né, um desastre planejado, vamos dizer assim, por uma construção, por exemplo, de uma usina, muitas vezes são desarticulados esses laços comunitários, né? O exemplo de Altamira é um dos mais trágicos que a gente tem, assim, que é a população foi retirada, né, das ilhas que seriam atingidas pela construção da usina e foi distribuída em ordem alfabética, o que gerou para eles, né, uma desarticulação territorial imensa e social e afetiva, né, que até hoje a gente tem trabalhos lá tentando fazer costuras e elaborações disso que foi feito, porque de uma hora para outra eu tinha ao meu redor pessoas que eu nunca conheci, né? E estava distante de toda a minha família, dos meus vizinhos, que era um elemento muito fundamental para aquela cultura e para aquela população. Então, a primeira resposta tem que ter um investimento alto nessa base da pirâmide, porque vai atingir de 65% a 80% da população. Vocês vão me falando aí se eu passar muito do tempo, mas estou tentando ter um controle aqui. O meio da pirâmide é de 15 a 20%, mais ou menos, vão precisar de um atendimento um pouco mais especializado, né? De atendimento, pelo menos de primeiros cuidados psicológicos, uma escuta mais terapêutica, né? Uma reinserção nos dispositivos da própria rede de saúde, né? Da atenção básica ou dos níveis, né? De atenção especializadas, mas do próprio território. E só o topo da pirâmide, que é de 2 a 5%, vão realmente precisar de serviços especializados em saúde mental, né? Que é internação, medicalização, né? Só um mínimo de pessoas que vai precisar desse recurso, e em geral são pessoas que já tinham, né, transtornos mentais, diagnosticados ou não, que se exacerbam ali depois ou durante a ocorrência de um desastre. E aí tudo isso, gente, ó, aqui é só para mostrar o quanto a pirâmide se inverte em termos de investimento, né, e de práticas de cuidado em saúde mental e atenção psicossocial. Então, a gente tem um grande investimento em reorganizar os espaços coletivos, incentivar que as pessoas se reinsiram nos seus núcleos, nos seus grupos, a articulação com os atores sociais da própria rede de saúde, e aí também o fortalecimento da rede de atendimento já existente no território, mesmo que no primeiro momento a gente precise dar um suporte, né, ter voluntários, pessoas para fortalecer essa rede, mas sempre articulado com a própria realidade do território. Vou passar rapidinho aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa da pirâmide, só que mostrando numa certa linha do tempo, onde a gente vai desde a fase zero, que é o momento do acontecimento, né? Então, estimulando essas ações de base da pirâmide, sabendo as reações emocionais esperadas e ajudando as pessoas a compreenderem o que está circunscrito ali enquanto reação esperada, né? Na UTI eu usava muito a expressão, está adequado ao contexto, né? Se eu tenho um acontecimento triste e a pessoa está chorando, isso está adequado, né? É claro que eu vou precisar ali ter um acolhimento, né? E acompanhar a evolução disso, mas é uma reação adequada. Seria muito estranho se, diante de um acontecimento crítico, a gente tivesse uma reação muito diferente, né, de tristeza, de raiva, né, de choro, de mobilização. A gente vai precisar ir acompanhando isso ao longo do tempo, mas muitas vezes a informação para a pessoa e para a sua rede de suporte, tanto social e afetiva quanto de saúde, né, e de assistência, já apazigua e fala, bom, realmente isso aqui é esperado para esse momento, né? E aí a gente consegue, então, focar no que é necessário para aquela fase. Na medida da passagem do tempo, a gente vai, então,
tendo uma retirada do papel, né, externo, de ajuda externa, os voluntários, as pessoas que vieram fazer um fortalecimento dessa rede local, que estava desarticulada, desorganizada por conta do próprio evento, e a gente vai fazendo essa transição para que eles consigam seguir, né, sozinhos. E o esperado é que, se isso tivesse sido feito de uma maneira bem, né, adequada e articulada, cerca de 85% das pessoas afetadas, elas não vão apresentar maiores reações, né, ao longo do tempo, tá? Por isso que nessa fase assim, inicial a gente insiste muito em fortalecer essa formação. Isso tudo está muito alinhado com o que prevê o Conselho Federal de Psicologia, né, que desde 2005 vem se debruçando mais sobre essa temática. A gente tem uma nota técnica de 2013, que foi atualizada em 2016 e depois reatualizada, né, feita uma nova técnica, uma nova nota técnica durante a pandemia, todas, né, muito coerentes com tudo isso que eu estou trazendo para vocês e trazendo também especificidades a depender, né, dos desastres. A pandemia trouxe, né, uma especificidade que foi ali a possibilidade do atendimento virtual, né, abriu esse precedente, vamos dizer assim, ou ampliou esse precedente, mas sempre com a ressalva de que, sendo possível, né, o atendimento presencial numa situação de desastre, ele é o mais recomendado. Isso eu posso dizer por experiência própria, gente. Faz muita diferença você sujar as botas, você tá no território, você vê com os próprios olhos e tá com o corpo, com a presença para fazer o cuidado, mesmo que seja, né, no fortalecimento ali da rede, né, local. Faz muita diferença quando a gente está presencial. É possível um cuidado online, mas faz muita diferença, e se ele for possível presencial, a indicação maior é essa. A gente desenvolveu agora, né, o grupo que está coordenado pela psicóloga Débora Noal, no Ministério da Saúde, né, pela Força Nacional do SUS, qual eu faço parte agora também. Nós desenvolvemos várias cartilhas e alguns vídeos específicos para a situação do Rio Grande do Sul. Então, quem ainda não sabia disso, né, trouxe aqui para mostrar para vocês. O acesso é super simples, só colocar saúde mental, desastres, Ministério da Saúde, estão todas as cartilhas lá. Já foram feitas 8 cartilhas, né, muito práticas, muito acessíveis, que pode ser usada com a população, podem ser usadas na atenção básica, né, trabalhando mais especificamente cada uma dessas temáticas, né, inclusive cuidando aí, né, como eu disse, da diversidade dos atendidos, pensando as especificidades em relação às crianças, aos adolescentes, né, às pessoas idosas, aos trabalhadores, né, e um foco aí bastante importante em perdas e lutos e prevenção de suicídio, não só porque são questões normalmente, né, prevalentes num desastre, mas porque a cultura do Rio Grande do Sul, né, e aquilo que a gente sabe epidemiologicamente apontou para a necessidade, né, de ter um material específico também para prevenção de suicídio, né, porque há um risco aumentado naquela população. Então tem aí os vídeos também, recomendo para todas as profissões, né, são muito acessíveis mesmo. Em especial o vídeo 5 para os médicos, né? Acho que vale muito a pena assistir, porque explica também um pouco sobre o manejo clínico e medicamentoso, né? Sobre as prescrições, faz alguns apontamentos que são bem importantes para essa fase, para, né, para as primeiras fases do desastre, onde há algumas contraindicações, tanto de diagnósticos quanto de prescrições. Então, vale a pena se atualizar, porque a gente tem bastante pesquisa mostrando algumas evidências nessas áreas. Nessa experiência atual, né, do Rio Grande do Sul, eu fiquei principalmente voltada à questão do cuidado aos trabalhadores, né? E aí, de novo, né, o método Achar Palavra me orienta, me ajuda, porque acho que o que eu aprendi com a pandemia, né, e com o que a gente desenvolveu ali, foi né, do quanto é potente a gente colocar a palavra em circulação, a gente poder escutar, mas numa dimensão não de diagnóstico, de intervenção, de interpretação, mas de fato poder alcançar uma possibilidade de representação, né? E aí, aqui então, só para trazer exemplificado a cartilha, a gente tem aqui, né, quais são as reações de alerta, né, dos profissionais, principalmente profissionais da saúde, da resposta a uma emergência, a um desastre, que são
esse é um dado importante também para eu trazer para vocês, são nível 1 também de prioridade em atenção psicossocial e saúde mental, né? A equipe de resposta, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, como a gente costuma dizer, né? Eles estão no mesmo nível de prioridade e atenção da população atingida, porque estão ali muitas vezes expostos aos mesmos estressores, né? Quando são profissionais de saúde da mesma comunidade, eles são, além de profissionais de saúde, são cidadãos que estão atingidos de diversas formas, muitas vezes diretamente, como a gente vê lá no Rio Grande do Sul, mas mesmo voluntários, pessoas que vêm de fora, muitas vezes também estão expostos não só ao estressor de estar fora, né, do seu contexto normal de trabalho, compondo uma outra equipe numa situação, né, crítica e que demanda ali vários recursos, né, de adaptação para atuar nesse contexto, mas também muitas vezes expostos aos próprios estressores do desastre. Agora a gente está vivendo lá, né, em Porto Alegre, na região, grandes chuvas de novo. Nós estamos com muitos voluntários lá no território. Então, atenção a esses alertas, né, que são reações esperadas, mas que, na medida de uma duração ou de uma intensidade muito grande, são fatores para se pensar, né, numa escuta especializada ou no encaminhamento, tá? Problemas com sono, alterações no apetite, desconfortos gastrointestinais, variações muito grandes de humor, principalmente a irritabilidade, sentimento de não ser compreendido, né, como eu falei, a questão da comunicação, dificuldade de concentração, né, e aqui muitas vezes relacionada à questão da privação de sono, pensamentos intrusivos, aumento no consumo da quantidade, né, que também é muito comum, é um recurso que o profissional de saúde em geral usa, de analgesia, né, e de anestesia mesmo emocional, que são as substâncias, né, psicoativas, lícitas ou não, né, muitas vezes se automedicam, inclusive. Então, a gente sempre tem que ficar rastreando, né, e atento a como é que está o uso dessas substâncias. Um outro sinal de alerta, que até foi hoje mesmo que a gente discutiu lá, é a dificuldade de parar, né? O entusiasmo em querer ajudar, né? A síndrome do Salvador ali, que muitas vezes coloca o profissional de saúde em situações de risco, seja por se expor a riscos no próprio território, né? Querer sair mesmo tendo uma contraindicação da defesa civil, da segurança, ou querer continuar trabalhando mesmo estando já várias noites sem dormir, né, com privação de sono, com vários sinais de alerta, mas não querer parar porque sente que precisa continuar ajudando. Então, a todos os profissionais de saúde que estão me escutando, fica também essa recomendação, né, do quanto é importante saber parar, fazer pausas para poder manter a capacidade produtiva de ajuda, né? Sem isso a gente tem consequências às vezes muito mais graves. Essa é só uma fotinha minha lá, pela Força Nacional do SUS, onde eu estruturei o cuidado dos voluntários, que é o foco que eu estou, né, mais voltada nesse desastre específico, na mesma lógica da pirâmide, né? Então a gente construiu ali todo o protocolo para ficar monitorando como é que estão as condições mínimas de trabalho, abrigo, segurança, jornada de trabalho, a relação entre os colegas de equipe, o contato com a família, os espaços de lazer, as estratégias afetivas de cuidado, quanto também ali disponível para o acolhimento, para a estabilização emocional, né, com a presença física, com atendimentos quando é necessário, e uma experiência muito positiva, que a Pix ficou lá no topo, mas eu considero que ela é transversal, porque a gente teve uma experiência de prevenção, de promoção muito bacana com a utilização de Pix em desastres. É isso. Obrigada, desculpa ter passado aí um pouquinho do tempo, mas é sempre um sintoma meu, nunca consigo terminar na hora. Ai, muito obrigada, Laila. Um sintoma excelente. Tenho certeza que todos aproveitaram muito essa tua fala, né? Me tocou profundamente, porque, enfim, né, eu sou moradora de Porto Alegre, né? Residente de uma capital que submergiu praticamente e que mudou muito o nosso olhar para a cidade, né? Acho que são questões
né? Quando no início tu trazes, né, e vai falando sobre o que que é desastre, catástrofe, eu fui me identificando com as tuas falas no sentido de toda a estrutura que a gente vai perdendo, né? O caminho da minha casa para o hospital teve que ser transformado, mesmo morando numa zona livre de alagamentos, porque eu moro no morro, né? Eu moro do lado de um bairro do Menino Deus que foi muito afetado, né? E que é um bairro muito próximo do hospital. Então, ver a vulnerabilidade que nós ficamos, os hospitais também tendo que racionar água, né? Quando tu falas também da infraestrutura, da importância também do psicólogo e dos profissionais de saúde. Se haverem com isso, né? De pensar na estrutura, o quanto a engenharia do nosso hospital foi extremamente importante, o quanto nós tínhamos que ter um contato direto com a Defesa Civil, com os órgãos públicos. Então, a tua fala para mim foi um presente no sentido de organizar muitas das questões que a gente de fato vivencia, né? E eu também queria agradecer, tem várias pessoas que estão aqui, né, nos dando boa noite de diferentes lugares do Brasil, né? E é muito importante também nós termos essa abrangência enquanto uma, né, uma sociedade que também visa divulgar a terapia intensiva, só que enquanto psicólogos intensivistas, nós também somos psicólogos hospitalares, né? E o quanto nós estamos diretamente ligados com essa problemática. Então, da minha parte, que então sou chefe do serviço de psicologia do Hospital de Clínicas, eu preservei ou procurei preservar a nossa equipe no sentido de nós nos mantermos fazendo o nosso trabalho nas nossas unidades de atuação. Porque eu entendia, tinha um chamamento, claro, para que fôssemos para os abrigos, para outros lugares, e eu entendia que nesse momento nós precisávamos nos resguardar, de certa forma, nessa zona de conforto, que para alguns não é confortável, mas para o psicólogo intensivista e para quem trabalha em emergências e nas internações, né, dos hospitais, nós nos habituamos também com toda a estrutura que nós temos, né? Então foi um momento em que eu precisei também pensar muito na saúde mental da equipe, porque nós éramos diretamente afetados, né? Algumas colegas precisaram sair temporariamente de casa ou tiveram familiares com que isso aconteceu, então o efeito emocional de uma catástrofe no psiquismo do trabalhador da saúde, ele precisa ser valorizado, que é o que tu pontuas muito bem também. Então, da minha parte, assim, claro, eu não quero me estender, mas eu só preciso trazer um pouco esse meu depoimento enquanto alguém que, de fato, segue vivenciando isso. Também gosto muito de pensar que as reações emocionais, elas são muito particulares, né? E as pessoas também passaram a mudar o seu jeito de encarar a chuva, né? Quando começa a chover, vai dando uma angústia diferente, né? Porque a gente fica pensando até quando vai a chuva, tem uma. Todo mundo já é meio meteorologista, né? Na pandemia, todo mundo era um pouco infectologista e epidemiologista, mas aqui todo mundo agora, né, entende de meteorologia. A gente acordava e a primeira coisa que eu fazia era abrir o celular e ver o nível do rio, né? Que nível tá o Guaíba, o nosso lago, né? Que muitos chamam de rio também. Então, de fato, foi uma situação tão dramática. E hoje, quando eu cheguei em casa, o meu filho de 13 anos disse: Mãe, tu viu que o rio tá 13,40, né? Porque a medida do rio, ela baliza um pouco a nossa angústia também. Então, o quanto isso é algo diferente, que faz com que nós tenhamos que ter também essa delicadeza de poder pensar que todos somos afetados, né, nesse aspecto, assim, desse cuidado que tu colocas ali mais para o final também com os profissionais, o quanto os voluntários têm que ser também vistos como parte das pessoas que são de fato afetados, né? E os profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, porque nós ficamos nessa linha de frente com pacientes que não puderam ir para casa,
que tinham alta já clínica, mas não podiam se deslocar, a questão também da falta de mobilidade, né? Mais no início desse episódio das enchentes, eu fui chamada por uma jornalista para falar um pouco da diferença da pandemia para essa situação. E a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi um marco para nós em termos de saúde pública, de enfrentamento, e deu essa visibilidade toda para a psicologia hospitalar, né, especialmente. Mas, de qualquer forma, eu preciso dizer, e tu que estiveste aqui também certamente consegue ter a dimensão do quanto este momento de um desastre natural, ele nos pega de outra forma, né? Porque ele invade de outra forma. E na Covid nós nos sentimos protegidos com a paramentação, depois veio a vacina, enfim, mas a questão do desastre natural, ela nos tira desse lugar de, bom, eu estou protegida. Não, as pessoas, muitas não tinham para onde voltar, né? E às vezes a videochamada era impossível porque não havia sinal de internet, né? Em muitas cidades, em muitas localidades. Então, de fato, assim, te escutar me remete ao quanto a gente precisa ter momentos como esses que a gente está tendo agora, para de fato poder potencializar o nosso fazer, entender o que um psicólogo hospitalar tem de condição de ajudar e o quanto nós precisamos seguir trabalhando nas nossas frentes para justamente dar conta dos colegas que foram atingidos, né? Nosso hospital tem 7.000 e poucos funcionários e 400 e poucos foram atingidos de ter toda a casa alagada, né? Colegas que tiveram que começar muito do zero, porque a família toda foi afetada, a rede de apoio foi afetada, as falas que nós passamos a escutar foram justamente essas de eu não reconheço a minha rua, eu não sei como voltar para casa, não tem mais estradas, né? Pessoas que moram em cidades próximas, né? Nós estamos sem aeroporto ainda, né? Então, de fato, é algo que mexe com algumas certezas ou algumas seguranças, né? Que nós tínhamos e essa segurança emocional fica muito abalada nesse contexto, né? Então, só para trazer o quanto a tua fala é importantíssima, porque ela toca justamente na forma com que nós vamos ter que nos relacionar também com o clima, com questões que vão, né, pegando cada vez diferentes cenários, mas enfim, né? Lá em Minas vocês também já vivenciaram questões muito parecidas, não talvez com essa dimensão que foi aqui, que foi uma dimensão sem precedentes, mas o quanto isso tudo está dentro de um contexto que é de um novo normal, né? E o quanto a gente precisa estar também instrumentalizado para lidar com isso. Então, mais uma vez, te agradecer e também, né, abrir a palavra para a Helena, para os colegas do departamento que estão aqui conosco, para poderem, né, trazer também as suas contribuições, mas muito bom te ouvir mesmo. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada por estar aqui. Sua palestra foi incrível e acho que a sua fala e a da Rita elucidaram muito bem a complexidade do manejo em uma situação como essa, né? Eu fico pensando, às vezes, no trabalho no hospital, do quanto os pacientes eles precisam se agarrar essas coisas que o vinculam com a vida, né? Seja o trabalho, seja a ideia de voltar para casa, né? O que fazer voltar para casa quando não tem casa, a família às vezes perdeu o trabalho, né? No que se agarrar. Então, essa elaboração a partir da ideia de coletividade, ela respondeu muito das minhas dúvidas. Eu fiquei me perguntando também se essa síndrome de Salvador, às vezes, de alguns profissionais, passa um pouco por isso, né? Quase como um mecanismo de defesa em uma situação onde o propósito de cuidar, de ajudar, acaba te distraindo e te defendendo de todas as dores daquele momento e uma falta do que se agarrar, né? Então, enfim, eu achei incrível. Eu fiquei com várias questões, várias perguntas. Eu acho que a fala de vocês foi muito rica e eu queria agradecer.
Obrigada, Helena. Eu gostaria de aproveitar para trazer algumas questões que estão surgindo aqui no chat, porque eu fiquei me perguntando onde estão as colegas gaúchas, né? Que eu tinha certeza que elas estariam. Então, a Simone Scremin, minha colega emergencista, psicóloga emergencista, perguntando justamente, né, dessa questão dos psicólogos que querem auxiliar. E esse é um ponto muito caro para nós, né, Laila? Eu tenho certeza que, sem dúvida, te deparas com isso, quanto muitas vezes as pessoas, muitos recém-formados, inclusive, né? Nós somos um hospital que tem um tripé também muito grande, né? De formação de acadêmicos, né? Da Universidade Federal, enfim, e as pessoas, então, recém-formadas, querendo muito ajudar e ir para a linha de frente nos abrigos. E tendo uma sensação muito ruim de não saber como lidar com isso, né? Essa sensação de impotência. Então, essa questão que a Simone traz, eu acho muito importante para que nós possamos, de fato, né, te ouvir pensando nisso, assim, o que fazer, né, com essas pessoas, nesse esse número grande de pessoas que quer auxiliar e muitas vezes não tem esse preparo e se sente, né, a Helena traz essa questão, né, do herói, assim, como é que é, então eu precisar auxiliar e pensar de que forma eu posso auxiliar e não me expor, né? Não me expor emocionalmente, fisicamente, inclusive. Muitas pessoas adoeceram em função de resgates, de estarem submersos também tentando ajudar, né? Então, te ouvi um pouquinho sobre isso. Obrigada. Olha, né, acho que é muito emocionante até, né, Rita, te ouvir, porque vocês que estão aí, eu acho que são quem melhor podem dizer, né, sobre tudo isso, mas tem uma função também que vem de fora, né? Acho que eu vou começar por essa última pergunta, e aí vou falando algumas coisinhas do que você trouxe, né? Eu vi ali que a Simone, eu perdi agora aqui o chat, não estou vendo mais, mas eu vi que ela perguntou como é que eu fui parar lá, né? Como é que eu fui parar aí? E essa é uma excelente pergunta que eu acho que ajuda a responder o que fazer com esse desejo, né, de ajudar e né, que causa aí uma certa comoção geral e muitas pessoas querem ajudar, né, e de como poder encaminhar, né, esse desejo de uma maneira mais cuidadosa. O que a gente vem percebendo nos desastres como um todo é a necessidade de falaram que tá baixo. Tá baixo? Ixi, será que eu vou desligar o fone aqui? Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Uhum. Eu deve ter perdido um pouco a bateria. É, a necessidade de comandos únicos, né? É claro que, diante de uma complexidade, a gente vai ter que ter várias frentes de trabalho que são concomitantes, né? Mas isso que a gente vem construindo via Conselho Federal de Psicologia e as regionais, eu acho que tem ajudado bastante nos últimos desastres, que é concentrar os voluntários num banco, né? Só assim, ou tentar minimizar os bancos de voluntário, fazer uma formação básica, né, o mais comum possível, para que a gente tenha um alinhamento, né, o máximo possível de como essas pessoas vão poder realmente serem acionadas para ir a campo, se for o caso, né? Mas o fundamental, gente, no nosso país, e aí eu acho que isso vai ter variações a depender de outros países, mas no Brasil a gente pode dizer isso com muita convicção, é conhecimento de SUS, de saúde pública, de rede, de RAPS. Então, o principal é saber disso, porque se você tem um conhecimento bom, né, em SUS, em RAPS, você vai saber né, e sabendo um pouco sobre desastres também, que o que mais ajuda é fortalecer os dispositivos já existentes, né? O que acontece num desastre nesse, a gente tem visto muito, é que muitos dos dispositivos existentes foram atingidos, né? Como a Rita bem colocou, muitas pessoas, muitos trabalhadores, inclusive unidades, estruturas físicas, foram alagadas, foram perdidas, foram desarticuladas. Então, eu estou na equipe da Débora, que é o comando único, meu comando único nesse sentido, que é a gestão da saúde mental nesse desastre, que faz toda uma articulação com o Estado e municípios. Então, todo o trabalho ali dentro do Ministério da Saúde foi de, primeiro, mapear qual era a rede existente, fazer contato com as coordenadorias de todas as regiões,
do Estado, e aí a partir das coordenadorias do Estado com os municípios atingidos, para entender isso. O que que existia, o que que foi afetado e qual recurso cada lugar está precisando. Isso tanto a nível, né, ali no Ministério da Saúde, eles estão fazendo a mesma coisa a nível de saúde, né? E a saúde mental, a Débora, né, está coordenando esse trabalho, foi ela que me convidou para compor a equipe dela. Então, eu fui parar lá, sim. Mas eu sou essa pessoa que 12 anos atrás me inscrevia, né, como voluntária cada vez que acontecia um desastre, pelo interesse em emergências e desastres, mas sempre fui, talvez por isso que, né, construí aí uma linha de pesquisa, né, e de práticas nessa direção, a que sempre obedeceu a regra básica de emergências e desastres, que é estar vinculado institucionalmente, né, para poder, de fato, ir a território. Nunca ir, a gente chama de, a Débora chama de elétrons livres, eu gosto de chamar de paraquedista, que eu chamava assim no hospital. Nunca cair de paraquedas num lugar sem nenhuma articulação institucional, sem, né, só por esse impulso, porque, em geral, né, isso atrapalha, né? A gente pode sim, é uma vítima em potencial a mais, a gente onera o sistema de saúde, porque a gente pode adoecer e ter que ser internado naquela região que está com os serviços de saúde afetados, né? É, assim, essa experiência tem sido, ainda vou gastar um tempo, Rita, né, para elaborar teoricamente, inclusive, os efeitos dessa experiência aí na região de Porto Alegre. Eu fiquei em Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo, foram só essas três cidades que eu circulei. Mas a dificuldade de acesso aéreo, né, a dificuldade de acesso terrestre, né, assim, toda a desarticulação mesmo ali da internet, né, de água, energia, mesmo indo quase um mês depois, eu fui a primeira vez dia 17 de maio, ainda estava bastante, né, e depois retornei agora no início de junho, e a questão principalmente de acesso, né, de transporte, de locomoção, ainda muito afetada, né? Fora as questões de saúde, saúde mental. Então, acho que a regra básica é essa, né? Sempre ir vinculado institucionalmente, mas com conhecimento prévio, né? Um conhecimento prévio que não é pouco, gente. Não basta, né, o diploma, e não basta a experiência clínica, né? É preciso alguns conhecimentos muito específicos de desastre, né? De emergências e desastres, mas no nosso país, principalmente saúde pública, porque daí a gente vai entender, né? O que que a gente está fazendo lá, se a gente está fortalecendo a atenção básica, se a gente vai fortalecer a atenção especializada, os CAPs, né? Se a gente vai fazer um trabalho de primeiros cuidados psicológicos para poder depois inserir essas pessoas, né, nos seus dispositivos, mesmo que sejam encaminhamentos particulares, dentro, né, de convênios de saúde, não se trata de ser só público, mas de saber qual é a rede que vai poder dar continuidade a esse cuidado, né? E aí, isso que você falou, Rita, é muito importante. Quem está no território, a única tarefa que vocês têm é de se relocalizar, né? Assim, nos seus próprios grupos de trabalho, nas suas famílias, nos seus bairros, né? Quanto mais vocês conseguirem voltar para a rotina e para a estabilidade, né, do que vocês já faziam antes, melhor vocês vão usar esse conhecimento, né, essa caixa de ferramentas para o ofício ali com as mudanças que necessariamente vão ocorrer na própria prática. Eu tenho certeza que tanto no consultório quanto no hospital, esse atravessamento está posto, né? Na escuta de vocês, vocês estão ouvindo. Então, não precisa estar lá no abrigo, não precisa estar lá no bairro para estar ouvindo sobre o desastre, para estar exercendo um cuidado que tem a ver com o desastre, né? E então acho que isso é o mais importante. A gente é mais necessário ali onde a gente já atuava, ali onde a gente tem expertise, né? E ali que a gente vai ser mais útil. Não é se aventurando em outras coisas muito novas nesse momento. A gente pode até se preparar, né? Eu, 12 anos depois, fui parar na resposta de um desastre, mas depois de ter ido no pós-desastre, depois de ter feito o trabalho na pandemia, de ter, né, estudado bastante, estou nessa equipe. Mas, se eu não me engano, o cadastro é no site do Estado, né? O Cadastro Único dos Voluntários,
e a gerência é um tanto ali do Ministério do Desenvolvimento Social, com alguns grupos específicos, tentando fazer uma formação. Eu não consegui acompanhar todas as webinárias, mas eu sei que fizeram várias via Conselho Regional, então aquele é o procedimento mais adequado, porque está bem articulado com a estratégia como um todo, né? De saber isso que eu estou falando para vocês, o mapeamento, onde são as zonas de maior risco, né, de maior necessidade de atenção, e aí esperar ser acionado, esperar ser incluído institucionalmente num desses, né, desses grupos que já estão organizados. Perfeito, Falei Laila, tudo? até porque acredito que sim, né? Acho que tu trouxeste bem essa questão de como vieste para Porto Alegre, né? E o quanto também a gente precisa ter essa atenção no sentido de pensar o quanto nós temos diferentes habilidades, né? E nessa situação essa ideia de podermos nos ver como vítimas, e isso também mexe com o narcisismo, com algumas outras questões, né, que às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com a impotência, dizer, olha, nós não podemos ir além, né, e como o nosso hospital ele é vinculado à Universidade Federal, e a Universidade Federal foi para os abrigos, eu costumava falar nas nossas reuniões diárias, porque a direção diariamente se reunia para lidar com a contingência, diminuição de volume de diálise nos pacientes, cirurgias apenas as eletivas e tempos sensíveis. Nós falamos de uma contingência imensa, né? A emergência super vazia para os padrões que ela tem, porque as pessoas não conseguiam chegar até lá também, em função dessa questão que tu trazes aí de deslocamento de fato, né? E o quanto eu dizia para os colegas também que nós tínhamos que pensar que essa não era uma maratona de 100 metros, mas sim não era uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona que nós não sabemos até quando nós vamos, porque nós seguimos nela. Né? Seguimos no sentido de das pessoas ainda estarem sob o efeito dessa tragédia, desse desastre, e também porque o efeito da saúde mental nos profissionais de saúde nos preocupa, né? Eu também gostaria de te ouvir um pouco com relação a isso, justamente porque os profissionais de saúde que vieram de uma pandemia, né, e estavam tendo um momento assim de, bom, agora as coisas vão, né, ser um pouco mais amenas, recebem essa carga emocional também para lidar e precisam seguir nas suas linhas de frente. Então, evidente que nós lidamos com uma série de afastamentos, com abonos que o hospital articulou e organizou rapidamente também para poder ajudar essas pessoas, né, que de fato não conseguem estar lá conosco, mas tem um efeito de culpa de quem não vai, de sobrecarga das pessoas que ficavam, né, e que muitas vezes não queriam nem ir para casa porque o tempo de deslocamento era muito grande, então preferiam ficar no hospital, tamanha é algo que, né, sem dúvida nenhuma nos toca, né, porque é uma responsabilidade muito grande, né, de cuidar das pessoas, de estar ali. Então, queria te ouvir um pouquinho com relação a isso. Então, muito bom você ter falado disso, Rita, assim, acho que se linka um pouco com a outra questão, que é por que ter voluntários, né? Se a gente está dizendo que tem dispositivos, que tem pessoas ali no território, né, que já dão conta, para que ter o voluntário? Porque justamente, né, as pessoas, os profissionais de saúde estão atingidos, né? A população está atingida. Então, o voluntário, esse que vem de fora, mas que vem capacitado e bem situado, ele é uma ajuda nesse sentido, para, né, para uma reorganização, para uma relocalização desse que está lá, né, atingido e ao mesmo tempo mantendo cuidado. Né? Agora, em termos de estratégia de cuidado para os profissionais de saúde, eu tenho adotado e tem funcionado muito bem tanto no Achar Palavra, né, quanto agora lá com os voluntários, a mesma lógica da pirâmide, né? Então a gente precisa fazer um reforço muito massivo na base da pirâmide, e aí às vezes a gente esbarra em coisas bem complexas. Você, como gestora, com certeza vivencia isso, que é
e na pandemia a gente também teve, né? Um olhar muito cuidadoso para a jornada de trabalho, né? Por mais que as pessoas estejam ali em número reduzido e com uma demanda aumentada de trabalho, tentar preservar ao máximo, né, os limites da jornada de trabalho. E isso tem sido um grande desafio nos voluntários, por exemplo. Então, né, tentar impedir aí, né, plantões noturnos em dias seguidos, né, aumentar o tempo de descanso, aumentar o tempo de pausas, né, de momentos de descompressão. Isso já tem evidências do quanto isso faz diferença a longo prazo, ainda mais numa experiência como essas, né, da pandemia que se sobrepõe a um outro desastre. Então, dá uma olhada, né, nas estratégias de base de pirâmide, faz um exercício, igual eu fiz lá com a força, né? Quantos são, né? Você falou, acho que 700 profissionais, né? No total, no 700 ou 7.000? No total, 7.000. 7.000. Então, faz um cálculo. 65 a 80%, mais ou menos quantos? Então, o que que a gente pode fortalecer? Não sei se é o setor realmente de vocês, provavelmente tem um setor mais específico para isso, né, de medicina ocupacional, de saúde do trabalhador, que é o que que a gente pode fortalecer em nível de base de pirâmide? E aí, como eu disse, né, e faço questão de compartilhar essa experiência com vocês. As PICs tiveram um resultado muito bom. Então, às vezes, é a hora de conseguir voluntários ou pessoas que tenham a experiência em práticas integrativas e trazer essas pessoas para a rotina, né? Fazer momentos ali de aurículo, de acupuntura, de massagem, de meditação durante a rotina de trabalho, né? E de alguma maneira fortalecendo que essas pessoas né, consigam exercer estratégias de autocuidado ou de cuidado coletivo nas suas redes de suporte efetivo. Então, para quem tiver nesse foco específico de saúde do trabalhador, vale muito saber isso, assim, como é que está a rede dos trabalhadores desse hospital, assim, né, dos bairros onde eles moram, eles já conseguiram reorganizar os encontros religiosos, se sim, se não, se tem como construir alguma coisa interna dentro do hospital para, né, para suprir um pouco essa demanda, encontros mesmo, né, o máximo, mais coletivo e menos específico de saúde mental. Então, assim, fortalece isso. E aí, uma atenção e alguma estratégia de monitoramento tem funcionado com a gente. Monitoramento via pontos focais, que é um nome que tem na força para os gestores. Então, faz, né, algum tipo de intervenção via gestores, dos gestores estarem primeiro capacitados a reconhecer quais são as reações esperadas e quais são os sinais de alerta, faz um contato direto, monitorado, com alguma frequência com esses gestores, né, de cada equipe. Então, né, aí dentro da realidade de vocês, vocês tentem desenhar essa estratégia. Mas, sei lá, uma vez por semana, dá uma checada com todos os gestores, como é que estão as suas respectivas equipes, reforçando essas questões de formação, né, de reações esperadas. Essas cartilhas vão ajudar bastante. Dá uma olhada aqui, tá muito bom esse material. Porque daí os gestores vão conseguir dizer, olha, essa pessoa está me preocupando um pouco mais, né? Vamos acompanhar, vamos fazer uma escuta. E aí sim a gente vai filtrando quais são as pessoas que de fato precisam de uma atenção mais especializada, né? Em termos de psicanálise, não quis trazer muito psicanálise, porque eu não sabia direito qual era o nosso grupo aqui, né? E eu falei, vai que eu falo muito psicanalisês lá e perco a oportunidade de falar outras informações que são muito importantes. Mas em termos de psicanálise, algo que é fundamental é a gente ter uma atenção à posição subjetiva, né? Então, a gente lembrar que cada grupo e cada sujeito vai reagir também de acordo com aquilo que já, né, que tem a ver com a posição subjetiva. Então, isso na UTI era sempre, né? Assim, a gente via muitas pessoas, médicos, a equipe multiprofissional como um todo, ou mesmo dentro das famílias, uma expectativa de que os problemas fossem se resolver, né? Milagrosamente, magicamente, porque alguém da família está doente. Não. Né? Em geral, se repetem as relações como elas já existiam, né? E, pelo contrário, exacerbam, né? Se intensificam. Então, se é uma família muito unida, em geral, ela fica mais unida, né? Se é uma família que tem ali conflitos, questões que não estão resolvidas, normalmente isso vai se intensificar, né? Claro que a gente vai ter um olhar e um cuidado para não generalizar, mas
normalmente o que a gente percebe é que a resposta tem a ver com a posição subjetiva. E aí, é na medida que a gente escuta e localiza isso, que a gente consegue fazer mudanças na posição subjetiva. Então, na hora que o sujeito percebe que ele está reagindo àquele acontecimento, da maneira como ele reage aos acontecimentos da vida dele, que não tem uma exclusividade daquele acontecimento, mas tem uma certa repetição, quer dizer, tem algo que se atualiza, né, em função da gravidade, em função, né, da natureza daquele desastre, é, aí ele começa a pensar, bom, por que que eu sempre reajo assim? Ou por que que, né, isso quase sempre me causa uma coisa muito parecida? E aí a gente tem condições de fazer modificações, giros, né, discursivos, na medida da implicação desse sujeito naquela cena, né? Nunca de responsabilização, de culpabilização, mas de uma implicação mesmo, né? O que que eu faço com isso que está me acontecendo? Quem que eu posso contar? Quais são os meus recursos, né? Sociais, coletivos, individuais, para poder lidar com essa situação. Acho que algo só para finalizar nessa pauta, né, da psicanálise, que é importante sair daqui sabendo, é que não necessariamente um evento crítico é um acontecimento traumático para aquele sujeito, para aquele coletivo, né? A gente tem um potencial traumático bem grande, né? Ainda mais numa dimensão como é, e com a repetição de acontecimentos, né, que a gente vem sofrendo, mas a dimensão traumática ela é subjetiva, vai depender muito de todo esse cuidado que é feito pós-acontecimento, então por isso é tão importante né, uma estratégia bem articulada de cuidado na resposta, né? Mas isso também vai se articular e se ligar à história, né, às questões subjetivas. Então, não dá para a gente dizer esse acontecimento é necessariamente traumático para ninguém, né? A gente vai ter sempre que ter essa chance da dúvida, né, e de saber que o cuidado que é feito pós pode mudar o prognóstico, né, de um trauma, né, do potencial traumático de um acontecimento. Daí a nossa responsabilidade. Senão já estava definido, né? Já estava posto. Exatamente, mudamos desfechos, né? Mudamos. E mudamos desfechos sociais, comunitários, né? Por isso é tão importante aquele ponto que eu falei do exame de realidade, né? Porque é preciso haver um reconhecimento concreto, né, desses acontecimentos para um bairro, né? Assim, é preciso ter uma história ali, é preciso ter registro fotográfico, documentário, que seja, é preciso que as pessoas contem essa história. Eu tentei de toda maneira, isso eu não consegui, gente, porque eu também não tive muito contato com a população, mas saber a história da enchente de 41, não consegui. Saber como as pessoas enfrentaram, sabe? Assim, ter histórias do enfrentamento, de como é que se organizaram, ajuda para esse momento. Não é que é a mesma coisa, não é que a mesma coisa que funcionou lá vai funcionar agora, mas só o fato de ter uma narrativa sobre o evento, a gente já conta da possibilidade de elaboração dessa comunidade, né? E no Brasil a gente tem muita dificuldade de fazer isso. A gente esquece muito rápido as coisas. Então, a gente cada vez é como se vivesse de novo do zero, o que não é necessariamente do zero, né? A gente tem Perfeito. repertório. Então, por isso, esses momentos de simbolização mesmo, simbolização Uhum. concreta, muitas vezes, né? Material, é super importante. Perfeito. Laila tem um livro que conta a história da enchente. Eu faço questão de te enviar. Ah, É um maravilhoso. Então, historiador e sociólogo que escreveu, tá e me faltando agora isso. todos falam do livro, né? Porque era um livro que ficava, né, mais naquela prateleirinha do lado. Hum, Agora ele é livro de cabeceira. Então eu faço questão de te enviar depois. Pode deixar. eu Porque quero. ele consegue Agradeço o presente. trazer e lê-lo nos possibilita ressignificar coisas, né? Então, Sim, muitas pessoas não entendiam por que que se tinha o Muro da Mauá, né? E hoje se sabe que o muro preveniu uma tragédia muito maior, né? Ainda com todas as dificuldades e bombas que não funcionaram, enfim, mas é muito interessante pensar que a cidade ela tinha, inclusive há muitos anos atrás eu participei de um debate que, né, também, né, tenho formação psicanalítica e era o debate sobre arquitetura e psicanálise,
onde nós falávamos justamente por que que Porto Alegre dava as costas para o Rio, ao invés de usar a sua orla, como passamos a usar de uns anos para cá, de uma forma mais interativa, né? E uma das questões era justamente o traumático que estava em nós. E que não sabíamos que estava e que podia, né, a gente poderia revivê-lo dessa forma, né? Então, isso também é bem interessante. Também vou resgatar algumas falas desse evento do Congresso para que tu possas ter, acho que vai fazer muito sentido. Sim, acho que sim, perfeito, Rita. Acho que é isso, assim, né? E que essa história do livro e que vocês puderam possa se infiltrar, vamos dizer assim, nas histórias familiares e comunitárias, né? A gente viu, eu fiquei encantada com o material em Mariana, num simpósio que eu fui, que estava assim numa mesinha de canto que ninguém deu importância. E foi um presente que eu ganhei também por causa disso, Rita, porque eu falei assim, quem fez essa coisa genial aqui? Uma professora da educação infantil construiu com as crianças livros de história, onde as crianças desenhavam e contavam a história de Bento Rodrigues, né? Que foi uma cidade que desapareceu ali por causa do rompimento da barragem na época. E ela não sabe, essa professora não sabe a importância daquilo que ela fez e a importância daquilo, que aquilo fosse feito em todas as, né, as escolas. Isso é um recurso extremamente simbólico, complexo, né, que a gente pode tomar pela psicanálise aí como uma intervenção super e que ninguém falaria que é psicanálise, né? Então, acho que é isso que a gente precisa lançar mão agora, assim, também da criatividade, fazer com que as pessoas consigam contar essa história de diferentes formas, né? Música, história, desenho, né? Livro, do jeito que elas quiserem também, porque acho que tem isso, né? Tem uma forçação, tem a possibilidade, né, de achar a palavra aí. Exatamente. É A Fê isso, colocou Fernanda, ó, agora. pensamos juntas, pensamos juntas, Perfeito. E a exato. Rosemary Viana, nossa colega também, traz retoma a questão da expressão abobado da enchente. Essa é uma expressão que se usa aqui para falar que uma pessoa está aérea, está perdida. E foi incrível porque nós vimos pessoas com essa expressão. É aquele olhar perdido que te atravessa, de pessoas que não sabem para onde ir, né? Pessoas que estavam com a mochila, com uma caixinha do gato, que saíram de casa, uma mochila nas costas e andavam a esmo, assim na cidade. Eu vi essa expressão, né? Teve um dia que eu mandei uma foto para as meninas do departamento, eu acho que só para a Fê, eu acho que era com a Fê que a gente estava organizando, e a foto, imagina, Porto Alegre não é uma cidade que as pessoas usam jet ski, né? Usam até né, eventualmente, mas não é. O dia inteiro a gente via jet skis, caminhões-pipa, caminhões do exército. Então, o cenário era muito diferente. Então, a gente precisa achar a palavra para isso também. Né? Essas expressões, então, que a gente pôde entender o que, que os antigos diziam, né? Abobado da enchente não fazia nem muito sentido, né? Achei ótimo a Rose ter lembrado, porque é isso, é a gente fazer com que as coisas voltem a ter um sentido e que a gente possa colocar elas num lugar. E esse lugar tem que ser um lugar que vai ser diferente do meu lugar, do lugar, né, que seria né, o teu lugar de colocar. Então, cada um precisa achar a palavra e achar espaço, né? Então, acho que é muito bonito a gente também ir ouvindo e se emocionando com as possibilidades que, felizmente, o nosso aparelho psíquico tem para nós, né? Então, quando tu falas em falar de psicanálise demais, a psicanálise é muito viva, né? Felizmente, a gente poder falar dela num contexto de ressignificar. Não é falar de psicanálise, é falar de possibilidades de pulsão de vida, da gente seguir trabalhando, de ter energia para poder seguir todos os dias perseguindo as nossas coisas também, como a gente está fazendo hoje, né? Com certeza. Eu acho que essa conversa teria várias, né, várias possibilidades aí, desdobramentos, né? Porque uma coisa que foi bem central, assim, na minha tese, que era uma questão já desde a UTI, era a questão do tempo, né? Como é que se faz uma psicanálise com esse tempo, considerando o tempo da urgência, o tempo da emergência? E no desastre, até, Rita, eu fiquei pensando, estou voltando, tentando pôr isso
numa métrica, né? Porque a UTI era um dia de cada vez, né? A gente vive um dia de cada vez. Tinha muito isso com os pacientes, a gente falava muito com as famílias. E o desastre, né? Dá uma impressão que é uma hora de cada vez, porque tudo muda, mas ao mesmo tempo tem esse transversal de um tempo crônico, né? Quer dizer, vai demorar muito para que as coisas se restabeleçam. Então, né, vai ter alguma coisa que vai durar, né? Do impacto desse acontecimento. Então, eu ainda tô me situando de como é que a gente faz com esse tempo, mas em relação, né, à resposta e à emergência, né, e de pensar que se há a possibilidade de um trabalho psicanalítico, né, num tempo encurtado, Lacan nos ajuda, né, porque a pressa é um elemento fundamental para a conclusão, né, dentro da lógica ali, do tempo lógico na psicanálise lacaniana. Então, o que eu pude entender lá na tese é a pressa não como um obstáculo, como a gente tinha costume de ver, né, mas, na verdade, um elemento que, se a gente saber operar, quer dizer, se a gente souber que a gente tem pouco tempo e que se trata, né, de uma intervenção num contexto onde a questão do tempo é vista de uma outra forma, né, a gente consegue usar a pressa, né, como uma possibilidade de conclusão. A gente consegue se colocar na transferência como né, essa pessoa, essa coisa, né, essa função, né, que é a função do analista, de poder a palavra de vir, né? Então, isso também está lá, assim, né? Do quanto a gente só acha a palavra porque acha escuta também, né? Acha esse lugar transferencial que suporta estar ali nessa cena, né? Muitas vezes como testemunha, muitas vezes, né? Numa posição que não é tão privilegiada, assim, porque pode estar muito implicado, né? Na emergência, mas que faz uma função, né? Que faz passagem, né? Para a palavra. Então, acho que é isso, assim, fico com vontade de conversar mais ainda, né, agora sabendo que estou entre psicanalistas também, né, acho que a gente pode combinar, né? Vamos, sem dúvida, vamos dar seguimento a essas palavras, elaborações, esse espaço que foi tão significativo, né? E temos ainda 3 minutos, né? Queria muito poder agradecer e dar uma palavra final para as colegas do departamento, especialmente Helena, que é a moderadora aqui, nossa colega, e para ti, né, Laila, assim, para ter esse espaço a mais, porque a vontade certamente é ficar te ouvindo, né, e trocando, mas, ó, viu, a Bárbara que está dizendo, nossa colega também aqui do Sul, né, de Porto Alegre, colega querida, para a gente achar a palavra com um cafezinho, né, na próxima vez. Você sabe que eu não fui para o sul, porque eu não tomei chimarrão, não, Ah, então. ninguém sabia, Bárbara, mas assim, eu queria muito marcar com a Bárbara, a Monique, né, que são colegas da SBPH, mas a questão do deslocamento, eu falei, se eu for, eu não volto, não consigo fazer as coisas que eu preciso, então Uhum. ficou sempre travado nisso, né? Eu quero muito voltar em outro momento também, para que a gente possa ter esses espaços. Mas eu não tomei o chimarrão, que aliás é um grande recurso, Então, né, Rita? Porque eu vi que grande. o CTG são espaços super Isso, fundamentais, né, dentro da cultura, as rodas, né, de chimarrão. Então tem isso. vários recursos que são bem específicos, né, da cultura de vocês. Exato. Até porque elas propiciam rodas de conversa, né? A roda de chimarrão, ela também contempla, né? Poder escutar o outro, poder contar do dia, o que que aconteceu, né? E eu queria muito Ah, também lembrar, já que nós estamos falando de encontros, do CBMI, né? O nosso Congresso de Medicina Intensiva brasileiro, que vai acontecer em São Paulo, de 14 a 16 de novembro. Gostaria de convidar todos aqui presentes para que a gente possa, então, se reunir lá. Geralmente o que nós fazemos também é uma reunião do comitê, né, e da nossa do nosso departamento, né, e tentar também juntar mais, né,
psicoterapia, a psicologia intensiva, né? Que a gente está aqui muito inundados com a psicoterapia também, com a psicanálise, mas é isso, a psicologia intensiva ter seu espaço também nesses momentos de congregação, de encontro, e vai ter a virada de tabela no dia 21 de junho, pessoal. Então, quem tiver pensando em estar conosco lá no CBMI, que também possa aproveitar, né, até o dia 21, então é um valor, depois vira tabela, e de 14 a 16 de novembro, lá estaremos para que a gente possa também seguir pensando, né, os nossos rumos aí da terapia intensiva, o nosso papel fundamental de psicólogos nessa escuta diária, seja aos pacientes, seja às famílias e às equipes que trabalham conosco. Então, Helena, te dá a Só queria palavra também. agradecer, só queria agradecer e dizer que eu aprendi muito, que foi incrível poder ouvir vocês duas, a palestra foi maravilhosa, do ponto de vista tanto prático, quanto teórico, quanto pessoal. Foi muito rico. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, né? Foi muito gostoso estar com vocês aqui. Espero que as trocas continuem. Fico à disposição, né, tanto de vocês quanto de quem está aí assistindo, né, para a gente continuar trocando. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Um prazer ter estado aqui com vocês. Muito obrigada, Laila, mais uma vez. Muito obrigada, quero, né, especialmente agradecer aos colegas de departamento que sempre impulsionam essas atividades e fazem valer a pena todos esses momentos em que a gente está juntas, né, mesmo de forma virtual, mas foi muito rico e gostaria de agradecer muito a presença de todos, né? Todo o país estava aqui, inclusive um colega que estava nos assistindo do Canadá, né? Então, gostaria de agradecer a todos e seguimos. Muito obrigada, Laila. As reflexões ficam e a gente vai achando palavras dia a dia. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.